Se hoje envias uma mensagem e ela chega em segundos a qualquer parte do mundo, parece algo normal, quase automático. Mas houve um tempo em que a comunicação à distância era lenta, incerta e dependia de pessoas altamente treinadas, pessoas que trabalhavam com máquinas, códigos e sinais, pessoas conhecidas como operadores de telégrafo, uma profissão que, durante décadas, foi essencial para conectar cidades, países e até continentes, e que hoje praticamente desapareceu. Mas para entender como isso aconteceu, é preciso voltar a uma época em que o telégrafo era a tecnologia mais avançada de comunicação que existia, quando enviar uma mensagem significava transformá-la em sinais elétricos que viajavam por fios ao longo de grandes distâncias. E no centro de tudo isso estavam os operadores, responsáveis por traduzir palavras em código e depois de volta em linguagem compreensível, utilizando sistemas como o código Morse, uma sequência de pontos e traços que representava letras e números. O trabalho exigia concentração extrema, rapidez e precisão, porque qualquer erro podia alterar completamente o significado de uma mensagem. E muitas dessas mensagens eram urgentes, envolvendo negócios, notícias importantes ou até situações de emergência. Os operadores sentavam-se diante de equipamentos que emitiam sons rítmicos, pequenos cliques que precisavam ser interpretados quase instintivamente com o tempo. Muitos desenvolviam a habilidade de reconhecer palavras inteiras apenas pelo padrão sonoro, sem precisar traduzir cada símbolo individualmente. Era quase como aprender uma nova língua, mas baseada em ritmo e som. E além de receber mensagens, também precisavam enviá-las, utilizando uma chave telegráfica para criar os sinais elétricos que viajavam pelos fios. Cada movimento tinha de ser preciso, mantendo o ritmo correto para garantir que o operador do outro lado entendesse a mensagem sem confusão. Ao longo do século XIX e início do século XX, o telégrafo tornou-se a espinha dorsal da comunicação global, permitindo que informações que antes demoravam dias ou semanas passassem a chegar em minutos. Isso transformou completamente áreas como o comércio, o jornalismo e até a política. E os operadores de telégrafo estavam no centro dessa revolução? Eram eles que garantiam que a informação fluísse de forma contínua e confiável. Em estações telegráficas, escritórios de correios e centros de comunicação, o som constante dos aparelhos era parte do ambiente, criando um ritmo próprio, quase hipnótico. Mas apesar da importância, o trabalho também era exigente, muitas vezes repetitivo e com grande pressão para evitar erros, especialmente quando lidavam com grandes volumes de mensagens. Com o passar do tempo, novas tecnologias começaram a surgir. Primeiro, o telefone, que permitia comunicação direta por voz, eliminando a necessidade de tradução de códigos. Depois, vieram sistemas mais avançados, que automatizavam a transmissão de dados, reduzindo ainda mais a dependência de operadores humanos. O telégrafo começou a perder relevância, sendo gradualmente substituído por formas mais rápidas e acessíveis de comunicação. Além disso, os custos de manter redes telegráficas e formar operadores começaram a pesar, especialmente quando alternativas mais eficientes estavam disponíveis. À medida que as décadas passaram, o número de operadores diminuiu, algumas estações foram fechadas, outras foram modernizadas, e o papel do operador tornou-se cada vez mais limitado, até que, em muitos lugares, deixou de existir completamente. Mas o desaparecimento dessa profissão não foi apenas uma questão de tecnologia. Também refletiu uma mudança na forma como as pessoas se comunicam. O telégrafo exigia esforço, conhecimento e uma certa disciplina.
Enquanto as novas tecnologias tornaram a comunicação mais simples, mais direta e mais acessível a todos, hoje qualquer pessoa pode enviar uma mensagem instantaneamente, sem precisar de aprender códigos ou depender de intermediários. E isso mudou completamente a dinâmica da comunicação global. No entanto, o legado dos operadores de telégrafo permanece, porque foram eles que tornaram possível a primeira rede de comunicação verdadeiramente global, ligando pessoas de forma rápida pela primeira vez na história, e estabelecendo as bases para tudo o que veio depois. No fim, a história dos operadores de telégrafo é um exemplo claro de como uma profissão pode surgir a partir de uma inovação tecnológica, crescer junto com ela e desaparecer quando novas soluções a substituem, e também mostra como aquilo que um dia foi considerado essencial pode, com o tempo, tornar-se apenas uma memória de uma era diferente. Uma era em que cada mensagem dependia de habilidade humana, atenção constante e uma compreensão profunda de um sistema que hoje já não faz parte do nosso dia a dia, mas que ajudou a moldar o mundo moderno como o conhecemos hoje.